Aqui ao meu lado, Daniele Garcia. Primeira entrevista após o anúncio, decisão aí de apoio no segundo turno. Antes, um recadinho pra você. Não adianta comparar, só na Samam Fiat tem oferta, tem vantagem e tem descontos. A única Fiat com DNA sergipano, marcados por sua identidade forte e resiliente. Aqui você tem tudo para sair com o Fiat que mais combina com você. Desde carros compactos e econômicos até SUVs e veículos familiares espaçosos. Sergipano mais Fiat é a junção perfeita de história e tradição. Então não perca tempo, vá direto na Samam. Samam Fiat, Siqueira Campos, Coroa do Meio e Itabaiana. Consulte condições, paz no trânsito, começa por você. Ô Daniela, vou dar um cascudo naquela sua equipe. Lhe abandonaram hoje de manhã. Cadê a galera toda? Bom dia, menina dos... Ex-candidato, não, no caso... é fogo, né? Você não sabe da maior. Ontem... Como é que diz na política? Nem vento bate nas costas. Ontem meu motorista me ligou dizendo que o carro quebrou. Ave Maria. E hoje de manhã, Fábio Viana me manda mensagem. Olha, tô chegando na casa de Cleide e o carro quebrou. Eu falei, não é possível. Os dois carros quebraram. E aí eu vim com o Cleide. Daniela, decisão tomada, apoio a Luiz no segundo turno. Como é que se deu essa construção? Exclusiva. Bom dia a todos, né? Veja, Narciso, primeiro, relembrar a nossa decisão de ir pro segundo turno lá quando eu estava no Podemos, que a gente fez exatamente a mesma coisa. É claro que Daniele Garcia tem a sua opção, sua, né, própria decisão, mas eu sempre, sendo presidente de partido, sempre imaginei que essa decisão tem que ser colegiada. Então, lá no segundo turno de 2022, nós reunimos todo o pessoal do Podemos e, praticamente por unanimidade, acho que lá foram 2 votos contra, a gente decidiu que apoiaria Fábio Mitidieri no segundo turno, né? Bom, dessa vez fizemos o mesmo. Reunimos todo o MDB. E aí, agora foi interessante, porque foi por unanimidade. Todos entenderam que a melhor opção seria apoiar Luiz Roberto. Interessante que muitos por questões ideológicas, e outros por entenderem, né, que a gente deveria ir com o governo. E aí a gente, então, né, decidiu declarar esse apoio. Agora eu vou dar a minha opinião pessoal. Tem 2 coisas que, mesmo que o grupo tivesse... veja, uma coisa é a decisão do MDB. Se o MDB decidisse ir com o Luiz e eu tivesse uma posição contrária, eu sairia com nota dizendo, ó, o MDB decidiu assim e a minha posição é essa. Mas a nossa posição converge, eu vou explicar por quê. No meu caso específico, muitas pessoas perguntam assim, mas por que você não se livra de Alessandro? O Alessandro é um peso na sua vida. Veja, eu escuto muito isso. O que as pessoas não sabem, Narciso, é que Alessandro, eu tenho gratidão, Alessandro. Por Alessandro, um dos momentos mais difíceis da minha vida, enquanto meu chefe tá ali do meu lado. Eu já falei isso em alguns momentos, as pessoas às vezes passam batido. A nossa profissão de delegado de polícia é muito difícil. A gente lida com muitas situações complicadas. E nos momentos onde eu mais fui ameaçada de morte, nos momentos onde a minha filha foi ameaçada, Alessandro, então chefe de polícia, chegou junto comigo. Alessandro determinou que a gente ficaria com segurança 24 horas, designou policiais, viatura. Não era para eu ir na esquina comprar um pão, não era para eu descer na praça da casa onde eu morava, com a minha filha, sem segurança. Então, isso é muito forte para mim e para minha família, né? Então, mesmo que Alessandro fosse um traste, que não é, mesmo que fosse, por gratidão, por ele ter estado comigo num momento tão difícil, eu estaria com ele de qualquer forma. Só que Alessandro não é um traste. Você pode discordar dele ideologicamente, você pode discordar de posicionamentos, mas é um homem correto, honesto. Honesto. Esse é um ponto. E o segundo ponto é, com relação a Fábio, eu tenho lealdade por Fábio. E lealdade para mim é um sentimento caro. Quando no primeiro turno, Fábio deixou que nós pudéssemos escolher os nossos caminhos, e eu escolhi o caminho mais difícil, ir sozinha, você sabe disso. Enquanto eu pude, né, definir que o meu caminho seria eu sozinha, eu fui. Porque eu entendia que eu, como mulher, poderia fazer a diferença na política, com os meus princípios, os meus valores, com tudo aquilo que eu estudei, com tudo aquilo que eu me dediquei durante todos esses anos na política. Eu acho que eu poderia fazer a diferença. E fui, trilhei o caminho mais difícil. Agora vem o segundo turno. Nós temos Emília e temos Luiz. Tenho críticas a Luiz? Tenho. Tenho críticas a Emília? Tenho. Agora, nesse momento, para mim, a lealdade a Fábio fala maior do que qualquer questão. Fala maior do que questões de gênero, fala maior do que questões ideológicas. Então, eu costumo ser grata e leal àqueles que sempre estiveram do meu lado. Então, a decisão é envelopada disso aí, e não como um produto de marketing. Eu tô falando do fundo do meu coração aqui, o que eu realmente sinto. Então, a gente casou
a vontade unânime de todos aqueles que fazem o MDB com esses sentimentos que eu carrego dentro de mim. E aí a gente decidiu, então, no último sábado, declarar o apoio a Luiz. Nas redes sociais, você tem sido cobrado por uma fala que você fez de que gostaria de ver uma mulher prefeita de Aracaju. Sim. E pela não decisão de apoio a Emília. Como é que você reage a isso aqui? Eu gostaria muito de ver uma mulher prefeita. Eu mesma. Tanto que me coloquei, né? E, assim, fico muito tranquila, porque eu acho que... Veja, se Emília for prefeita, espero que ela seja uma excelente prefeita. Se for Luiz, que seja um excelente prefeito. Eu continuo achando, Narciso, que nós mulheres temos, talvez, sentimentos, não sei, algo que está dentro de nós, que é importante estar na política. A gente foi governada por homens a vida inteira. Cito diversas... A questão da pobreza menstrual, para mim, é clássica. A gente menstrua desde que o mundo é mundo. Mas a gente só veio falar sobre isso recentemente, quando as mulheres chegaram no Congresso Nacional. Então é óbvio que nós precisamos ocupar esses espaços. Agora sim, estou muito tranquila com a decisão que tomei, que acho que é uma decisão de lealdade, né? Quando, assim, sou mulher e gostaria de ser a prefeita de Aracaju. Tanto gostaria que é a segunda vez que eu pleiteio esse cargo, né? Mas, e outra coisa que me deixa tranquila também. Na primeira eleição de 2020, Emília decidiu estar do lado de um homem, Rodrigo Valadares. E até aí, tudo bem, primeiro turno é um turno, né, aberto. Mas no segundo turno, eu não vou dizer mágoa, mas eu acho que aquela decisão de Emília de neutralidade naquele momento foi muito ruim. Muito ruim. Ela poderia ter nos apoiado naquele momento. A neutralidade, Narciso, e sei que Yandra vai sair já com uma decisão, e muito provavelmente pela neutralidade, a neutralidade é uma decisão que é muito mais favorável à própria pessoa. Seria muito mais tranquilo para mim dizer que vou ficar neutra, vou liberar minha base. Para mim seria muito menos desgaste. Você sabe a quantidade de porrada que eu tô tomando no Instagram, no Facebook, até no nosso grupo Café com Política. Aliás, mensagens desrespeitosas. Vou citar até uma, né, do ex-deputado Zezinho Guimarães, com quem eu tenho uma relação excelente. Mas colocar palavras duras, né, e levianas, na minha opinião. Eu jamais serei a favor de corrupção, jamais, né, passarei a mão na cabeça de quem cometer atos errados. Aliás, até na live quando a gente declarou o apoio, eu até brinquei, eu falei, Luiz, eu sou chata pra caramba, foi essa frase que eu usei. Eu não gosto de coisa errada, eu vou pegar no pé, eu gosto das coisas certas. Esse é o meu perfil. E a minha decisão é muito clara, repito, lealdade a Fábio, gratidão a Alessandro. Essas são as minhas duas... Isso foi o que mais pesou pra mim nesse momento. Então, assim, voltando a Emília, né? Aquele episódio de 2020, pra mim, foi muito clássico. Emília jamais estará com Daniele. No segundo turno de 2020, você conseguiu ampliar mais votação do que a Divaldo Nogueira. Sim. Divaldo Nogueira, você teve um crescimento que eu lembro como hoje, as pessoas diziam assim, olha, mais uma semana de campanha e Daniele sim. viraria o jogo. Nós já poderíamos ter tido, então, a quebra desse tabu de uma mulher prefeita. Você acha que a não declaração dela naquele momento impactou no resultado? Tenho certeza disso. Eu acho que faria diferença, sim. Faria diferença. Por isso que eu falei, né, nos debates, até no debate da FAM e nos outros, dizendo assim, que Emília foi muito egoísta naquele momento. Ela pensou só nela. Ela pensou apenas na figura dela. E veja, olha só, eu tô aqui, de corpo aberto, dando a minha cara a tapa, tomando porrada a 3x4, mas mantenho aqui. Eu não sou de me esconder, Narciso, você já me conhece o suficiente. Eu não sou de me esconder. Eu tô aqui de alma lavada e de corpo aberto. Quem quiser me criticar, me critique. Agora, eu sou coerente com as minhas decisões. Aliás, eu não me escondo atrás das minhas decisões. É mais grave até, né? Então, acho que poderia ter feito a diferença, sim. E Andra é deputada federal, né? A neutralidade para ela é muito mais tranquila. Ela volta para o mandato dela. E ela tá tranquila, tá neutra. Agora, veja assim, essa tranquilidade é que não me cabe. Talvez eu seja diferente, não sei. Talvez eu seja diferente. Talvez a política não esteja preparada para mim. Ou eu não esteja preparada para a política. Não sei se a política está preparada para pessoas tão verdadeiras, né, tão destemidas. Porque, veja, não é fácil a gente abrir o Instagram toda hora e ver as críticas que a gente... Não é crítica, não, veja, são xingamentos mesmo. Xingamentos. Porque quando é crítica, você até reage tranquilo. Mas o Café com Política, eu te mostro aqui, tem mais de 576 mensagens sem ler. Eu tô evitando ler o Café com Política. Mas as pessoas printam e mandam para mim.
É só pra não ter chateação mesmo, porque assim, pra que eu vou ficar ouvindo Você xingamentos? tá igual a mim, eu não leio os comentários das matérias que eu faço já faz um bom tempo. É. Porque você tem, e isso é verdade mesmo, você tem um exército orgânico, digamos Sim. assim, que é aquele eleitor mais próximo da radicalidade da direita, que eles são muito virulentos em alguns momentos, assim como os da esquerda também são, quando Sim. são contrariados, seja de direita ou de esquerda, aquele mais orgânico, ele vai pra cima mesmo e ele vai com agressão, ele não vai com argumento. É isso que a gente vive muitas Exato, vezes nos dias eu atuais. fico impressionada com os extremos. Você falava com meu marido ontem, né? Poxa, Ricardo, esses extremos são tão... Ai, desculpa dizer, mas burros, entendeu? Porque você só enxerga uma coisa, caramba. Ontem, Narciso, eu tive na Festa das Crianças do Nova Liberdade. Eu fiz vídeo, gravei vídeo lá. Eu fiz questão de voltar lá com as crianças, com a festinha das crianças. E falei com o Edivaldo e com o Luiz. Falei, olha, a nossa cidade não é uma catástrofe, não. Claro que não. Mas existem lugares que precisam melhorar. Não é possível. Eu tive na invasão do Marivan. Fábio estava presente nessa conversa que nós tivemos na sexta-feira. O cara tem casa sem banheiro, sem instalações sanitárias. Isso é um absurdo. Aí eu falei, olha, Edivaldo, eu tô aqui, mas juro a você, tem coisas que eu quero que vocês se comprometam comigo, porque eu vou encher o saco de vocês. É o Nova Liberdade, é o pessoal do frigorífico. Aqui atrás, a invasão do frigorífico. Como é que as pessoas vivem ali ainda? A estação do frigorífico desabando na cabeça das pessoas. A invasão do Marivan, né? Aí eu me lembro que Fábio falou assim, sim, Edivaldo, quanto tempo para colocar esse pessoal no aluguel social? Vamos resolver isso. Esse é o meu drama. E aí, sabe, Narciso, talvez a minha grande diferença para a campanha de Luiz é um cara muito visionário, ele é muito da obra. E que bom, é ótimo, isso traz desenvolvimento para a cidade. Mas a minha preocupação mais é com as pessoas mesmo, sabe? Não falo isso, acabou a eleição, eu não tô nem aqui fazendo mais política, né? Nem preciso mais do voto. Mas do fundo do meu coração me incomoda demais ver o sofrimento de pessoas que moram de forma muito ruim, que vivem, que passam fome. Ontem, uma mulher passou mal lá. E o que eu escutei? Ela começou a tremer. Teve uma hipoglicemia e eu cheguei. A Islan estava comigo, meu vice. Como ele é da área da saúde, eu gritei por ele. A Islan, corre aqui. E ela se tremia. E eu perguntei, por que você comeu? Ela, não comi nada hoje. Eu não comi nada hoje. Olha só. A gente abriu um pacote de biscoito que a gente estava distribuindo para as crianças. Demos o biscoito, ela começou a voltar. Então, assim, isso me incomoda pra caramba. Talvez seja isso que me faça continuar na política. E eu sempre converso com os meus familiares, assim, meu Deus, às vezes é tão cruel estar na política. O que eu tô fazendo aqui? Às vezes eu me pergunto isso. Porque a política não paga minhas contas. A política não... Que benefício a política... Olha só o que eu tô sofrendo há 2 semanas. Xingamentos e grosserias e... Só. Até os amigos desaparecem nessa época. Esses radicalismos são preocupantes, né? Demais. De minha cara, Daniele Garcia, como é que você avalia aí esse posicionamento da Yandra? Então, eu estava aqui pensando e fazendo a seguinte avaliação. Quando a gente fica neutro, né? Eu me lembro do vídeo de Emília, em 2020, gravando, dizendo que ia decidir pela neutralidade. E no debate, recentemente, quando perguntada em quem ela votou naquele segundo turno, ela disse que votou nulo. Então, assim, o que é a neutralidade? Eu juro a você que não é má fé da minha parte, não, absolutamente. O que é neutralidade? Porque na hora do voto, você vai ter que votar em um ou em outro. Ou vai votar nulo e vai estar votando necessariamente em Emília. Concorda? Porque você está votando nulo, você está deixando o jogo como está. Quem está na frente vai continuar na frente. No caso de Emília, em 2020, ela votando nulo, na minha opinião, ela votou em Edivaldo. Ela estava privilegiando Edivaldo. Nesse caso específico, Yandra falou ali, a deputada Yandra falou, eu não voto em nulo, né? O voto nulo, ela fala ali, faz uma fala sobre isso. Então, se não vai votar nulo, vai votar em quem? Veja como é dúbia essa questão da neutralidade, né? Por isso Ao mesmo tempo, ela diz que está sob a liderança do governador Fábio Mitidieri. Então, seguirá para a urna com o voto no 12, candidato? Ou vai votar no 22. Não é estranho? Então, assim, é isso que às vezes eu me exponho demais. Mas não me arrependo não, viu, Narciso? Acho que eu preciso ser sempre clara com todos aqueles com quem eu falo e todos aqueles que acreditam em mim. Então, para mim, essa questão da neutralidade é dúbio. Se você vai ficar neutro e não vai votar nulo, você vai votar num dos dois. Essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer. Se arrepende do posicionamento tomado? Nenhum. Não me arrependo de absolutamente nada. Acho que a gente tem momentos na sua vida que você tem que decidir. É um lado ou é outro? Vai seguir por um caminho ou vai seguir pelo outro? Veja, se vai dar certo ou não vai dar certo, são outros 500. Mas você tem que decidir sempre. Não tem jeito.
Retorna para a secretaria? Sim, retorno dia 1º. Eu tenho dias de férias agora. No final de novembro eu faço uma viagem, que já estava planejada também. Então eu vou fatiar minhas férias, um período agora e outro período lá no final de novembro. Mas volto no dia 1º. Fábio queria que eu já voltasse, mas, enfim, para pegar um mês quebrado, né? E como eu tenho esses dias de folga, eu preferi descansar também, reorganizar minha vida. Mas volto dia 1º e, enfim, esse ano vai ser um ano bem bacana, ano que vem, porque nós fizemos muitos projetos já com orçamento esse ano. Então, ano que vem a gente vai inaugurar a Casa da Mulher Brasileira, está previsto para março. Temos projetos grandes aí, inclusive com outras secretarias, com recursos que foram aportados para a SPM. E acho que vai ser muito bacana realizar esses projetos com as nossas mulheres, né? Considerando que nós ainda temos mais da metade das mulheres sergipanas vivendo em situação de vulnerabilidade, que era o que eu falava no início. É o que mais me incomoda. Ver essas pessoas numa situação ruim, sem conseguirem progredir na vida, vivendo, me deixa muito aflita. É por essas pessoas que eu ainda continuo aqui, sabe, Narciso? Porque seria muito mais prático para mim voltar para a polícia, e dar o meu expediente, voltar para casa e fechar a porta da minha delegacia e não ter mais compromisso com isso. Porque, veja, política é o seguinte, o celular tá aqui 24 horas, né? Toda hora tem uma pessoa precisando de alguma coisa, se incomodando com alguma coisa, enfim, a cobrança é muito grande. Mas, enfim, a gente precisa ter responsabilidade, né? Se eu vim para cá, tem que ter responsabilidade, especialmente com os que mais precisam. Imagine-se tomando um café na varanda com vista para o charmoso Central Garden, a maior e mais nova área planejada da construtora Celi. Essa é a vida no Arbo Residência. Com ambientes integrados e suítes em todos os apartamentos, você escolhe entre aconchegantes plantas de 2 ou 3 quartos. Como primeiro projeto vertical da região, o Arbo já apresenta alta valorização em apenas 3 meses de lançamento. É mais que um lar, é um investimento inteligente no seu futuro. Arbo Residência, onde a natureza e a vida urbana se encontram. Sergipe atingiu o menor percentual de desemprego desde 2015, chegando ao índice de 9,1% e tem mais. O resultado nunca antes alcançado por aqui. O estado conta com 330 mil trabalhadores de carteira assinada, o maior estoque de empregos da nossa história. E para quem quer se inserir no mercado de trabalho, o programa Primeiro Emprego está presente em mais de 25 municípios, levando capacitação profissional para os nossos jovens através de parcerias com diversas instituições. É Sergipe indo no rumo certo para fortalecer a economia e garantir mais oportunidade para a gente. O governo de Sergipe está presente e está com a gente. 2026, Daniele, o que é que está no seu radar? 2026. Bom, vamos ver aí como é que as coisas vão se desenrolar. A gente continua no MDB. O MDB é um partido grande, né? Então, nós devemos ter alguma reunião mais para frente com o MDB nacional. Obviamente, eles querem que a gente organize o partido para fazer fazemos chapas de federal e estadual. O senador Alessandro deve vir para a reeleição também pelo MDB, então vai ter muito trabalho pela frente, né? E com a secretaria, ao mesmo tempo, a gente vai tocando aí as duas coisas. Não tivemos conversas fechadas ainda, sabe, Narciso, sobre qual vai ser o papel de Daniele em 2026. Sei que terei algum papel, com certeza darei o melhor de mim, mas não temos ainda definido. Vamos dar tempo ao tempo, né? Dentro dessa reorganização, digamos assim, do agrupamento, desde 2022, após o resultado das eleições, Sergipe comenta de uma chapa já formada para 26. Seria Fábio candidato à reeleição, André e Edivaldo candidatos ao Senado e Jefferson Andrade candidato a vice. Essa é a chapa que sempre se comentou. Com o anúncio do MDB no último sábado, eu, atentamente prestando atenção no discurso de Luiz diz que o agrupamento precisa da vitória para se fortalecer para 2026, porque tem a reeleição de Fábio e a reeleição de Alessandro Vieira. Ficou pactuado alguma coisa neste sentido, de que a chapa, digamos assim, de Luiz eleito prefeito seria Edivaldo e Alessandro? Veja, a gente conversou e Alessandro estava nessa conversa. Não ficou nada pactuado, mas eu imagino que Edivaldo sendo candidato, né? Ele prefeito. E por tudo que aconteceu, e veja como Iandra, né, falou de mágoas sobre essa relação entre eles. Acho que ficaria difícil para a prefeitura, para o futuro prefeito Luiz, apoiar, né, deliberadamente André. Acho que é por aí, sabe? Não ficou nada batido martelo. Não tem nada acordado. Tá tudo muito cedo ainda, né? Tá tudo muito cedo. Mas acho que é uma tendência, digamos, que ele, né, apoia aí Edivaldo
E por que não também Alessandro? São duas vagas para o Senado, né? Agora, eu não sei como é que o Fábio vai lidar com isso, né? Se Fábio vai manter a coisa de que André seja o candidato prioritário do governo. Não sei, Narciso, sinceramente, acho que muita água ainda vai rolar. Mas só para pegar um gancho aqui da fala de André ainda, sobre as acusações, e essa essa é a parte difícil da política para nós mulheres, né? A gente sempre apanha mais, vamos dizer assim. Então, eu me solidarizo também, porque acho que pegam pesado, né? Muito pesado, com as nossas famílias. Claro que, no caso de Andra, o fato de... E claramente, assim, Belivaldo não estava presente na coletiva, o próprio André não estava presente na coletiva. Então, às vezes, fica a sensação mesmo de que se quer esconder as pessoas. Acho que ela poderia trazer mesmo pra frente, dizer que é meu pai, que é meu vice. Por que ela teria vergonha, né? Mas, independente disso, eu acho que esses ataques pessoais às famílias é muito ruim. Isso é muito nefasto para a política. Isso afasta as mulheres na política, né, especialmente. Quando entra no pessoal, acaba É muito afetando... difícil. É muito difícil. Entra no nosso psicológico, né? Nos desestabiliza. Vai na alma, né? Dani, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Obrigada da Fã. Espaço sempre aberto. Sempre à disposição. Minhas posições são muito claras. Então, sempre que tiverem dúvidas, me chamem aqui, que na lata eu direi para vocês. Obrigada.